Boa noite, irmãos da doutrina espírita, amigos e todos aqueles que nos ouvem neste momento. Desejamos muita paz a todos. Estamos novamente utilizando esse formato de comunicação e esperamos mais uma vez levar uma matéria para a nossa reflexão, e todos aqueles que buscam em nossos artigos algo interessante para se analisar e, quem sabe, tirar algum proveito para a sua vivência. Mas antes de nós iniciarmos, vamos fazer a nossa prece inicial para nos preparar. Buscamos então neste momento, primeiramente a Deus, em nome do nosso Mestre Jesus, que nos auxilie nos nossos propósitos e que nos ilumine para que possamos cada vez mais compreender o porquê da vida, de aqui estarmos, o que pretendemos para o futuro, enfim, encontrar o caminho mais eficaz ao nosso progresso e, consequentemente, a nossa felicidade. Que Jesus nos auxilie nos objetivos desta noite. Nós vamos ler uma mensagem para então ir nos preparando, ir nos orientando para a nossa conversa de hoje. Nós temos uma mensagem de Chico Xavier, tirado do Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, que tem como título Firmeza da Fé. A palavra pedra entre nós costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Pedro foi chamado pelo Mestre, certa vez, a rocha viva da fé. O Evangelho de Lucas fala-nos daqueles que estão sobre a pedra, os quais receberão a palavra com alegria, mas que, por ausência de raiz, caem fatalmente na época das tentações. Não são poucos os que estranham essa promessa de tentações, que, aliás, devem ser consideradas como experiências imprescindíveis. Na organização doméstica, os pais cuidarão excessivamente dos filhos em pequeninos, mas a demasia de ternura é imprópria no tempo em que necessitam demonstrar o esforço de si mesmos. O chefe de serviço ensinará os auxiliares novos com paciência e, depois, exigirá com justiça expressões de trabalho próprio. Reconhecemos assim pelo apontamento de Lucas que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. Enquanto o imprevidente descansa em bases estranhas, provavelmente estará tranquilo, mas se não possui raízes de segurança em si mesmo, desviar-se-á nas épocas difíceis com a finalidade de procurar alicerces alheios. Tudo convida o homem ao trabalho de seu aperfeiçoamento e iluminação. Respeitemos a firmeza de fé onde ela existir, mas não olvidemos a edificação da nossa para a vitória estável. Nós vamos falar hoje de um assunto que é muito comentado a respeito do livre-arbítrio. Arbítrio é a resolução que depende só da vontade. Livre-arbítrio é o livre julgamento, a faculdade de o homem determinar-se a si mesmo. O termo livre-arbítrio, com o qual nos deparamos constantemente no estudo da doutrina espírita, é a capacidade de escolher dentre as várias alternativas que nos surgem, aquela que julgamos ser
a mais conveniente e desejável, permitindo-nos, assim, determinar o que queremos para nós. Só para ilustrar, vou contar uma lenda. Em uma vila da Grécia vivia um sábio famoso por saber sempre a resposta para todas as perguntas que lhe eram endereçadas. Um dia, um jovem adolescente, conversando com um amigo, disse: "Eu acho que sei como enganar o sábio. Eu vou pegar um passarinho e o levarei dentro da minha mão até o sábio. Então perguntarei a ele se o passarinho está vivo ou morto. Se ele disser que está vivo, eu espremo ele e mato e jogo no chão. Mas se ele disser que o passarinho está morto, eu abro a mão e deixo o passarinho voar." Assim, o jovem fez e chegou perto do sábio e fez a pergunta: "Sábio, o passarinho na minha mão está vivo ou morto?" O sábio pensou, olhou para o rapaz e disse: "Meu jovem, a resposta está em tuas mãos." Quer dizer, deixou o rapaz encabulado sem saber o que fazer. Na questão 114 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, Allan Kardec pergunta aos espíritos luminares: os espíritos são bons ou são maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? A resposta que veio: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Com o estudo do Espiritismo, podemos aprender que todos nós fomos criados por Deus como espíritos simples e ignorantes, e que para nós conhecêssemos a diferença entre o bem e o mal, e dessa forma evoluíssemos por nossos próprios méritos. Foi necessário a união de nosso espírito a um corpo físico. Então, desde a nossa criação, estamos progredindo através de milhares de encarnações. Ainda no Livro dos Espíritos, na questão 119, Kardec pergunta: Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem suportar para alcançarem a primeira ordem, ou seja, dos espíritos puros? A resposta que veio: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria então o merecimento sem a luta? No entanto, cada um de nós tem efetuado essa evolução da sua própria maneira e ritmo, fazendo com que o resultado de todas as escolhas e atitudes, comportamentos adotados no decorrer de nossa trajetória existencial, definissem o que somos na atualidade. E é somente esse progresso exclusivo e individual que consegue explicar de maneira lógica e racional as diferenças culturais, emocionais, morais e espirituais que ocorrem entre todos os indivíduos. Mais uma questão 121 do Livro dos Espíritos: por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outro do mal? E a resposta que veio: não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é,
com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Sempre existiram inúmeros caminhos a serem seguidos e cada um de nós optou por aqueles que pareceram ser os mais convenientes. Mas nem tudo o que julgamos ser o mais adequado é verdadeiramente o mais apropriado ao nosso bem-estar e integridade, porque o grau dessa percepção depende dos conhecimentos adquiridos, das experiências vividas e do quanto já conseguimos aprender e aprender sobre as virtudes que necessitamos conquistar de modo a concretizarmos o próprio progresso. O livre-arbítrio é a faculdade que o ser humano tem de eleger o seu próprio caminho, resistindo ou cedendo às suas boas ou más tendências e às influências que recebe dos espíritos elevados ou inferiores. A cada prova que tem pela frente, durante o estágio na crosta, incide o bem ou o mau uso do seu livre-arbítrio. Conforme ele esteja sendo utilizado, mais ou menos próximo aos ensinamentos de Jesus. O livre-arbítrio do homem jamais é tolhido ou influenciado por outrem, encarnado ou desencarnado, sem que queira ou consinta. Tal situação é permitida, consciente ou inconscientemente, pela própria pessoa que está decidindo. Situações de interferência no campo das decisões tomadas no plano material podem emergir de obsessões ou influenciações às quais todos os seres humanos estão sujeitos. Porém, o mau uso do seu livre-arbítrio, originado dessas influências de entidades inferiores, não afasta a responsabilidade do encarnado, que permite essa aproximação e, por vezes, a dominação de seus passos por tais espíritos. Enfim, o homem é sempre responsável por seus atos quando se desvia da trilha do bem. A crosta terrestre confere a todo indivíduo a possibilidade de vencer qualquer prova que tenha à sua frente, bastando-lhe a aplicação da fé, o exercício da força de vontade e a promoção da reforma íntima. Então deve, pois, o homem resistir às suas más tendências, afastando ideias desviadas do Evangelho e desvinculando-se de qualquer assédio nesse sentido por parte dos encarnados e desencarnados. Nesse contexto, ao receber inspirações ou intuições dos espíritos superiores, cabe ao seu livre-arbítrio aceitá-las e assimilá-las, cada uma ou não. Se as acolher, estará exercitando positivamente o seu poder de decisão plena. Quando nós falamos em semeadura, tem um trechinho de Paulo de Tarso, quando diz assim aos Gálatas, no capítulo 7, no capítulo 6, versículo 7.
Não vos iludais, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso colherá. Então, essa assertiva do apóstolo dos gentios, nesta passagem, é expressiva, assinala uma orientação essencial a todos aqueles que estão buscando o desenvolvimento e crescimento espiritual. Somos nós que escolhemos os valores éticos, culturais, ideológicos, religiosos e afetivos de acordo com nossa coerência interna e nosso grau evolutivo. Livre-arbítrio não significa onipotência ou um poder soberano. É uma possibilidade de decidir, uma força em nossa vida, mas não a única que dirige a existência humana. De épocas em épocas, somos atingidos por forças que independem de nossa vontade consciente. Por exemplo, ambientais, culturais, genéticas, políticas e outras tantas, as quais visivelmente não foram objeto de nossa escolha. Podemos ter livre-arbítrio sobre como vamos responder a essas forças, mas não sobre o controle da sua ação e determinação. Somos, em síntese, a causa e o efeito de nossos atos e nossas atitudes. O apóstolo Paulo, consciente de que o uso da faculdade de o homem determinar-se a si mesmo deve principalmente trazer dignidade e paz de espírito. Ele chegou a alertar: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, nós sabemos que a lei de Deus, ela está gravada em nossa mente. Nós aqui na Terra vivemos e a maioria das pessoas se iludem com as coisas da matéria. Nós vivemos procurando sempre mais e mais e mais. Nós já tivemos oportunidades de ver e até presenciar pessoas que adquiriram quase que tudo que queriam de material aqui na Terra. E, de repente, ele se acha num vazio existencial difícil de sair, porque ele não tem mais objetivo aqui nessa vida. Então, acontecem tantas coisas negativas, suicídios, irmãos partindo para os vícios, para as drogas, para o sexo desvairado, enfim, eles vão procurar em outras coisas aquilo para suprir aquele vazio que ele se encontra. Então, é muito importante nós saber fazer as escolhas. Nós somos dotados, como já dissemos antes, de uma lei, porque é uma lei, o livre-arbítrio que Deus nos deixou. Nós temos inteligência, nós sabemos o que é bom e o que é mal.
porque a nossa consciência nos acusa ou nos aplaude, de acordo com os nossos atos, com as nossas atitudes. Então, nós temos que nos preparar, porque a vida aqui na Terra é uma passagem muito rápida. E nós temos que aproveitar essa passagem aqui para nós buscar conhecer um pouco mais os ensinos do Mestre Jesus, nos adaptar às leis divinas, porque não é aqui na Terra a nossa vida verdadeira. O próprio Mestre Jesus, falando aos seus discípulos, aos seus apóstolos, eu vou vos preparar o lugar. Na casa de meu Pai existem muitas moradas. E nós sabemos, quando vivemos 60, 70, 90, 100 anos, o que é isso perto de uma eternidade? E essa eternidade nós temos que procurar, buscar ela para viver em paz, para viver feliz, porque realmente é isso que Deus deseja para todos nós, os seus filhos, e que nós possamos realmente um dia chegar a chamar Ele de Pai, sem medo, sem aquela desconfiança das nossas imperfeições, nos amando, começando pelo alto amor, que é amar a nós mesmos, porque se nós não amar a nós, como que nós vamos amar ao próximo? Como que nós vamos amar a Deus? Então nós temos todas essas liberdades. Por isso nós falamos muito sobre o livre-arbítrio. Nós temos que aprender a tomar decisões. Nós temos que buscar aquele mestre que passou entre nós, que deixou o seu legado. Ele não mandou fazer, não. Ele fez, ele exemplificou, ele passou por tudo, inclusive pelo sofrimento que não havia necessidade, mas para nos mostrar. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas como senão por mim? Através dos ensinamentos deixados aqui na Terra para todos nós. Se passaram mais de 2000 anos e nós ainda estamos vendo tanto ódio, tanta injustiça, tanta maldade no ser humano. Quando a gente frequenta as redes sociais, a gente percebe, principalmente quando se trata de política, quanta maldade, quanto mal se desejando ao seu próximo, pois nós somos todos irmãos. Nós temos que nos irmanar nesse sentimento verdadeiro de irmão e filhos de Deus, independente da sua religião. Já falamos em palestras, nas nossas conversas passadas, que religião, só religião, não torna o homem melhor, e ele não arruma um lugarzinho no céu só pela religião, mas sim pela sua transformação moral, pelos seus exemplos, pela sua vontade de fazer sempre o bem, de ajudar o próximo. E é isso.
representa que é difícil. Mas não é. Basta nós ter um pouquinho de vontade de querer auxiliar o nosso irmão, de levar sempre aquela palavra de conforto, de esperança, de carinho, uma oração feita para alguém, tem um valor muito grande. Então, meus amigos, meus irmãos, nós não somos profeta, não somos nada além de um ser humano que está em aprendizado também. Mas é isso que Jesus quer de nós. Ele, pegando dos 10 mandamentos, ele tirou 2 e disse: ama a Deus sobre todas as coisas, de acordo com o teu entendimento, e ao próximo a si mesmo. Quem fizer isto vai ter um lugar muito breve nas regiões celestes, nos mundos melhores, porque quem ama o seu próximo não vai fazer mal para ele, não vai desejar o mal. Vamos deixar de ser egoístas, pensar só em nós. Vamos lembrar do nosso próximo. Vamos nos irmanar, porque todos nós, um depende do outro. Se não é hoje, amanhã, pode ter certeza. Se não é nessa vida, vai ser na outra. Então vamos, meus irmãos, pensar um pouco mais, deixar o nosso coração falar mais alto, falar de amor para todos aqueles que estão sempre conosco, quando nós tiver oportunidade de fazer o bem, de fazer uma caridade. Vamos praticar essa virtude ensinada pelo Mestre Jesus. Então, partindo já para o final da nossa conversa, vamos neste momento fazer as chamadas irradiações, que nada mais é do que um atendimento à distância, não por nós, como já falamos sempre, mas por quem nós pedir. E nós vamos pedir principalmente ao nosso mestre e médico maior, que é Jesus. E você que tem fé, coloque um copo de água, uma vasilha com água, para que Jesus coloque o remédio nesse instante que você está necessitando, e teremos a certeza que vai nos beneficiar muito. Rogamos a vós, Mestre Jesus, ajoelhados em espírito, para que abençoe os lares, os nossos familiares, os nossos amigos, os inimigos, e aonde tiver um leito de dor, Mestre, seja num lar, num hospital, nas salas de cirurgias, as vítimas deste vírus, por todos aqueles que perderam familiares nesta pandemia, aos velhinhos nos asilos e nos lares, aos deprimidos, aos viciados. Enfim, Senhor, ampara a todos os necessitados com o teu amor, com a tua bondade, Mestre Jesus. Antes de nós encerrar, vamos ler uma mensagenzinha de Chico Xavier, também do Espírito Emmanuel, que tem como título Trabalho Nosso. Não te aflijas sobre a destinação do mundo. A eterna sabedoria conhece o que deve ocorrer à vida planetária. Agora é nosso tempo. Hoje é o dia em que nos compete fazer o que deva ser feito.
as criaturas que te pedem apoio, o lar que sustentas, as obrigações que assumistes, a causa que enobreces são, em si, o quadro dos desígnios superiores que precisas atender. Entesoura a cultura que desejas. Antes de tudo, porém, atende aos deveres que te fazem essenciais. Nós vamos agradecer primeiramente a Deus, agradecer ao amigo e mestre Jesus, aos benfeitores da nossa casa, pela oportunidade que o Pai nos deu mais uma vez. Que possamos ter uma semana abençoada, de muita luz, de muita paz, de muito discernimento. Que procuremos buscar essa paz, porque ela não está em lugar nenhum, porque ela está dentro de nós, depende exclusivamente de nós. Com o auxílio do Mestre Jesus, possamos ter uma semana tranquila, buscando os nossos objetivos, rogando a Deus que nos livre desse vírus, que Ele nos dê a imunidade que necessitamos, mas sabemos que tudo tem que ser feito de acordo com a vossa santa vontade, Pai. Obrigado, meu Deus. E assim pedimos a permissão para este Pai, para encerrarmos a nossa participação desta noite. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado aos irmãos. Uma boa noite a todos.